Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e difícil mesmo é lembrar dessas aberturas e não cantarolar ao menos uma vez. Eu sou o Kuro e eu não acho que eu tenho abertura para falar sobre isso. Eu sou o Léo e nós somos as Crystal Gems. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai falar sobre aberturas de desenhos. Mas antes, Léo, tem um recado especial pra você de um ouvinte nosso. Ai meu Deus, o que será que vem aí? O senhor William mandou assim pra você, que ele se divertiu bastante ouvindo o cast e ele no seu lugar também tentaria roubar. Tá vendo? Tá vendo só? É isso. Essa conexão, ó, tá vendo? Todo mundo vai querer roubar, gente. 10 jogos é muito pouco. Mas eu não roubei. Ainda Pronto, bem que final. existem as regras, né? E o Rodrigo tá ali pra colocar tudo em ordem, né? E aí não teve como roubar, né, Léo? Mas eu nem tentei roubar. É mentira! Não. Fica Não. aqui a minha... E a gente vai ter que lançar o make da academia aí. Não, eu não tentei, não houve tentativa de roubo, entendeu? Tentaram me passar a perna, fingindo que eu tava roubando, mas não aconteceu. Você quer que chame-se o CSI, Léo? Não, nem precisa, entendeu? A minha palavra já basta, entendeu? Ah, no final do ano a gente lança os cortes da academia. Não tem corte nenhum a respeito disso. Vai ser um Né? corte extremamente especial, só com momentos em que você tentou roubar na Academia de Nerds. Vai ser tipo Snyder Cut, sabe? Nossa, que bomba é essa? Ninguém vai querer ouvir isso, não. Eu, hein? Inclusive, teve bastante gente que veio, dos ouvintes, né, que veio mandar mensagem pra mim falando que gostou do cast, que achou muito legal, elogiou bastante. Então, Ó, e vamos falar aqui uma coisa especial. Rodrigo, você mais uma vez barbarizou na edição. Gente, que isso? Que timidez é essa? Pode aplaudir. Mas, Rodrigo, tá cada vez melhor. Continua assim que talvez a gente pense num aumento. Em vez de ganhar uma bala, vai ganhar duas. Tem nem vergonha na cara. KKK. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. E bom, bora começar a falar então sobre as aberturas de desenhos. Faz história e leva glória. DuckTales, caçadores de aventuras. DuckTales. Pateta e Max, a dupla que é demais. Amigos. A escola começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Ô, Digão, como você tava falando de regras, nós também criamos uma regra para essa aula, né? E qual é a regra, Léo? A regra é que, como a gente vai falar sobre abertura de desenhos, nós propositalmente vamos deixar de fora aberturas de anime. A gente sabe que anime também é desenho e tudo mais, mas a gente decidiu nesse cast não falar sobre abertura de anime, porque senão a gente ia ter muito mais coisa pra falar, não ia dar tempo de fazer um cast só a respeito disso. Então vamos focar somente ali nas aberturas de desenhos que não são animes. Sabe o que eu acho muito legal, Kuro? É que a memória do Léo, ela é tipo de passarinho, né? Porque a gente já fez um cast de abertura de anime. Sim, já fizemos um cast de aberturas de anime, sim. Só não mencionei. Mas dava pra gente colocar outras aberturas de anime aqui também, que a gente não mencionou no nosso cast. Até porque eu não lembro exatamente todas as aberturas que mencionamos. Gente, pelo amor de Deus, se vocês lembram, vocês têm a memória de titânio. A minha memória é de papel. Todas não, mas a gente mencionou acho que as mais famosinhas, assim. O Léo As mais mencionou icônicas, umas que só ele conhecia, né? Mas... fazer o como quê, né? sempre, né, amor? Ele tem que ter, assim... É claro. Mas assim, é igual o Léo falou, a gente vai falar sobre aberturas que foram clássicas, que eram divertidas, enfim... todas de desenhos, porque como a gente já fez até um cast falando sobre aberturas de animes, né, é interessante de separar pra gente poder abordar mais coisas. Tudo bem, anime também é desenho, que não sei o que, a gente sabe tudo isso aí, mas se a gente fosse falar
tudo num cast só, né, ia ser mais longo que Snyder Cut. Então, aí fica difícil. Mas assim, aqui na Academia de Nerds a gente sempre fala bastante, né, sobre música, né? Trilha sonora e tal, é sempre uma coisa que a gente tá sempre lembrando a respeito de filme, série, desenho, anime, jogo, etc. Acho que toda vez que a gente vai mencionar alguma coisa preferida nossa, a gente fala o quanto que a trilha sonora ela é importante. E eu acho que é até legal, assim, porque ao longo do cast eu acho que vai ficar até mais nítido, tanto que as aberturas eram, assim, muito mais importantes, porque elas tinham literalmente a missão de chamar a atenção da gente de uma forma, né? Porque muitas vezes a gente só iria ver aquela abertura, tipo, uma ou duas vezes para decidir mesmo se a gente ia assistir aquele desenho ou já ia mudar de canal, coisa do tipo, né? É verdade. E naquela época assim, né, quando a gente era criança pelo menos, existia uma tentativa, assim, de sempre não, mas em diversas obras, adaptar a abertura, né? Então tinha uma musiquinha com uma letra em português, não sempre, mas em muitos dos desenhos tinha essa tentativa de se fazer uma adaptação para nossa língua. E isso marca, né? Porque quando a gente é criança, a gente ouve aquela abertura todos os dias, e aí você ouve, aí você vai guardando a letra. Aí quando a gente cresce, a gente acaba lembrando e fica marcado na memória, né? Como uma fonte de nostalgia. Hoje em dia, a gente tem uma diferença, acho que até na forma de assistir as coisas, porque, por exemplo, se você assistir na Netflix, você tem o botão para pular a abertura, porque hoje em dia maratonar um desenho, uma série, é muito mais fácil do que era antigamente, né? Então você tem um botão de pular a abertura, então às vezes você assiste uma vez e pula as outras, ou não assiste nenhuma vez, pula sempre, né? Eu não sei como é que as crianças assistem hoje em dia, mas o ritmo é diferente, né? A forma de se consumir a mídia é diferente. Totalmente, tipo, principalmente porque algumas aberturas, elas se tornam até mais famosas do que o próprio desenho, no caso aqui, ou era todo um evento pra você esperar a abertura e cantar junto ali, né? Por exemplo, quando falam em aberturas de desenhos, eu lembro de muitas aberturas e tal, mas a primeira abertura que me vem na cabeça é a de DuckTales. Porque toda vez que tava passando DuckTales, eu sentava no sofá e ficava ali ansioso que eu já sabia que ele ia ser o próximo desenho, né? Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida em avião, vem sensação, velhos castelos. E aí, principalmente quando puxava o refrão, né? Que era o DuckTales. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. E tipo, até hoje eu acho que se ela não é a melhor abertura pra mim de desenho, ela é uma do top 3 ali, sabe? Porque em uma abertura com uma música animada, pra mim resumia muito bem o que eu tava tão ansioso esperando, sabe? O ponto também da abertura, você comentou que era de vender, né, quando a pessoa assiste pela primeira vez, mas eu diria que mais ainda é de, tipo, prender na cabeça das pessoas, sabe? Você vê que muitas aberturas, tipo, o marinheiro chamado Popeye, tipo, tem sempre um pedacinho, pelo menos, da música que é meio catchy, assim, né, que prega na cabeça, assim, num ritmozinho, que você vai ficar cantarolando em outros momentos enquanto você estiver falando com outras pessoas, ou quando você estiver em casa ali de boa. Então serve muito também pra isso, né? Pra fazer a própria venda, fazer o próprio boca a boca do desenho, né? Porque, pensa, a criança na escola escuta o desenho ali, a aberturazinha ali, prega na cabeça dela, na escola ela vai ficar cantando aquela música, sabe? Então... E aí a outra criancinha também vai escutar e vai falar, nossa, não, acho que é, não sei o que. Vira uma marca registrada, né? E aí eles levam, às vezes, isso pra poder vender boneco, brinquedo, seja lá qual for, jogo e tudo mais, né? E realmente, tipo, a música, né? A abertura ali do Popeye... mostra o tanto que uma abertura pode ser forte, porque assim, Popeye é um desenho que provavelmente saiu em, sei lá, 1960, 70, por aí.
E é perigoso que até hoje as crianças possam não estar assistindo o desenho Popeye, porque talvez não esteja passando mais, mas eles conhecem às vezes a abertura ou pelo menos o apito ali, né, do marinheiro Popeye. Então é um negócio que passa por gerações, assim, sabe? Então, exatamente. Tipo, é um negócio que, querendo ou não, se você pega essas aberturas antigas, a maioria é justamente para ser um negócio que bem de grudar na cabeça mesmo, assim. E o Digão mencionou a abertura do DuckTales, que assim, sempre foi, né, uma abertura bem icônica. E recentemente, né, com aquela nova versão do desenho, eles até regravaram com a Ivete Sangalo cantando, né, a abertura. Pra você ver o tamanho, né? Como marcou, né, a geração na época. E como as pessoas se lembram, né, da música e tal. E ganhou uma versão nova com uma artista, assim, né, de nome, até internacional, se a gente for ver, né? Então, realmente é uma coisa que impactou na época e continua, né, na memória das pessoas, assim. E eu acho que, eu não sei como é que essa versão nova, se ela fez sucesso ou não, né? Eu fico pensando, será que as crianças que assistiram essa versão ouviram essa abertura e marcou também? É difícil de dizer, assim, né? Porque é uma nova versão, a letra ela é diferente, né? Embora eu acho que tenha ficado muito boa. Mas eu não sei se hoje em dia, igual o Kuro mencionou, eu não sei se hoje em dia, principalmente as crianças consomem tantos desenhos só por televisão, sabe? Eu acho que hoje em dia a forma de consumir desenho é em YouTube ou sistema de streaming, tipo Netflix e tal. E eu acredito que talvez a maioria das crianças possa até pular essas aberturas e tal. Não posso afirmar isso, obviamente, mas me dá um pouco a entender isso, sabe? Mas assim, a Disney ela sempre foi forte, né, nesse segmento de aberturas, né? Porque eu busco na mente, eu lembro que em cada geração, sim, a Disney tinha algum desenho com alguma abertura marcante. E era até comum, né, deles pelo menos dublarem ali um trechinho na abertura, mesmo que sendo ela reduzida, né, pra gente poder ter a música na nossa língua e tal. Uma que eu lembro muito era do Pateta e Max, que era sensacional, sabe? Pateta e Max, a dupla que é demais. Amigos de fé, com eles tudo vai dar pé. Aprontando aqui e ali. Nossa, essa abertura era tudo, gente. Agora que você falou, veio na minha memória, assim, na hora. Pateta e Max, a dupla que é demais. Amigos de fé. E eu, tipo assim, eu posso estar muito enganado, mas na época que saiu Pateta e Max, eu acho que foi a primeira vez que a gente tava vendo o Pateta conversando muito num desenho, porque eu me lembro muito daqueles desenhos antigos do Pateta em que ele praticamente não falava nada e que tinha tipo narrador, sabe? Mas eu não me lembro antes de Pateta e Max se tinha algum outro desenho ali, sem ser do Pateta com Mickey e tal, dele conversando. Então é muito marcante, assim, sabe? Depois vieram alguns filmes, né, do Pateta e Max, acho que são 2, se eu não tô enganado. Nossa, eu adorava, cara. Os desenhos da Disney eram muito bons nesse segmento. Você tem Pateta e Max, Super Patos, que é um desenho que acho que só teve uma temporada e não foi concluído, mas a abertura era muito foda. Não dá pra botar. Super Patos tem aí para atacar. Cara, não lembro da abertura. Assim, talvez se eu olhar eu vou lembrar muito, mas eu lembro que eu adorava. Era tipo, lá vem o Super Pato, e depois começava a meter um solinho lá e alguém falando demais. Eu amo os vocabulários das aberturas. Assim, eu acho que só tem 13 episódios, 11 episódios. Então, essa época é muito comum ter esses desenhos que, tipo, só 11, 13 episódios e depois eram cancelados. Mas, só que a gente não sabia, né? Pra gente parecia que tinha 50, assim, sei lá. Parece que não acabava nunca. Exatamente. Inclusive, tem um desenho dessa época aí que eu detesto, que era pequeno, assim, também. Mas eu não vou nem mencionar, não. Porque
Senão o Rodrigo vai colocar a abertura dele e eu odeio a abertura dele. Será? Grandes chances, né? Vamos torcer pra que o Léo não saiba qual é. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Mas assim, então vou falar aqui de uma abertura que é bem antiga. Quando a gente pensa em abertura de desenho, essa é a primeira que me vem na cabeça, que é a dos Ursinhos Carinhosos. 4, 3, 2, 1. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho como um vagalume. Gente, Os Ursinhos Carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Eu amo essa abertura, ela é linda. A letra da música é muito fofa. E eu lembro, assim, quando eu era muito, muito pequenininho, né? Assistindo esse desenho. E aí, esse finalzinho da abertura, 5, 4, 3, me marcou muito. É o que mais me marca, assim, da abertura. Ver eles dançando, assim, dando as mãos e tal. Ah, é muito bonitinho. E, sei lá, né? Ursinhos Carinhosos sempre foi muito fofo. Ursinhos Carinhosos era um desenho, assim, que era mais pro lado do extremo correto, assim, mas era divertidinho. Só que também é um desenho que depois as outras versões que tentaram criar dele acabaram não dando muito certo, né? Eu lembro que lançaram uma vez uma versão deles em 3D, mas que ficou meio, sei lá. Então, é porque, acho que é igual você falou, Ursinhos Carinhosos, quando eu assistia, eu era muito pequeno. Então eu achava o máximo. Só que quando você cresce um pouco, ele já fica um desenho bem pedante, assim, né? De assistir, assim, quando você já é uma criança um pouquinho mais velha. Então, essas novas versões, eu acho que elas tentaram meio que seguir o original nesse sentido. Então, não é pra criança, assim, muito nova. Então, acho que tem uns desenhos que são pra crianças e os adultos assistem, gostam, curtem e tal. Acho que Ursinhos Carinhosos não é o caso, acho que nenhuma versão, assim. Você gosta, às vezes, pela nostalgia, porque é bonitinho, fofinho, mas é sempre muito, assim, né? Muita bondade, muito amor, muita fofura. E os conflitos, assim, eles é muito simplório e tal. Então não tem aquela coisa, né? E assim, o visual dos Ursinhos Carinhosos é sempre muito fofo. Eu amo visualmente. Eles lembram bichinhos de pelúcia. Sim, só que a nossa versão, né? A versão da minha época, eu não sei se também tô falando, não é com lentes de nostalgia, provavelmente. Mas assim, nem se compara, gente. O visual, aquele visual 3D, nem se compara ao visual antigo, assim, dos anos 80, começo dos 90. Era muito fofo, muito bonitinho. Eu acho que era o melhor visual, assim, né? Eu não aguento esses boomer aí que só gostam das coisas antigas. Nossa, não é meu caso. Não é meu caso, mas em questão dos Ursinhos Carinhosos, visualmente, sou aqueles velhos, assim, sabe? Ai, na Eu minha ia época falar, era eu melhor. acho que eu nem assisti essa versão mais nova. Vocês estão falando dessa versão 3D, não sei o que, eu não lembro se eu vi nenhuma versão 3D. Eu assisti porque eu tenho priminho pequeno, né? Então, eu já coloquei ele pra assistir esses desenhos mais atuais. Assim, eu não sei te falar de quando que é esse novo Ursinhos Carinhosos, né? É tipo, sei lá, já faz 10 anos que lançou, né? Não sei, mas eu já coloquei pra ele assistir, né? E eu achei meio esquisito, assim, sabe? Camarada não nos deixa respirar. Ele tranca a gente aqui, nem dá tempo de explicar. E temos que correr, nós não podemos esperar. Somos os Animaniacs. Muito charme e gozação. Tipo, nessa pegada, assim, de desenhos mais corretos, tinha também os desenhos da cultura, né, Léo? Que tinha muitas aberturas marcantes, assim, né? Tem dos Camundongos Aventureiros lá, que era em português também, e era muito divertido, mas eu acho que eu já assisti aquele desenho, todos os episódios, umas 5 vezes, assim, fácil. Esse eu não consigo lembrar. Camundongos Aventureiros. Eu adoro o campo. E eu prefiro a cidade. E quando nós pensamos juntos, tudo se resolve melhor. Emily e Alexander. Já vi alguns episódios. Não muito, mas tipo, sabe quando, sei lá, ia na minha avó assim no final de semana, daí não tava fazendo nada, colocava na televisão e tava passando. Mas nunca acompanhei muito, não. Era um desenho legal porque os dois passavam por várias
vários acontecimentos históricos, assim, né? São dois camundongos, né? Como o próprio nome fala. E aí eles passam por vários acontecimentos históricos, assim. Por exemplo, eu lembro que um dos episódios... eles têm que... Geralmente eles são tipo detetives, assim. Eles têm que resolver um caso lá pra impedir que destruam a primeira máquina de cinema que filmou e tal. E aí eu lembro que no final do episódio, assim, a Emily tá assistindo um filme, né? Um dos primeiros filmes lançados, assim. Ela fala, nossa, sabe o que seria legal pra comer enquanto assiste isso aqui? Pipoca. Então, era um desenho da cultura, né? Acho que época de ouro da cultura, assim, que eu assistia muita coisa lá. E é uma abertura que me traz uma nostalgia bem grande, assim, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por esses desenhos da cultura. Mas, digamos, já que você falou de um desenho com animais, tem um outro também que tinha uma abertura, assim, lindíssima, que também era com animais, mas dessa vez com elefantes, que era o Babar. Nossa senhora. Fala sério, aquela música de abertura super emocionante. As Aventuras de Babar, né? Com certeza, acho que é um dos desenhos mais incríveis, assim, já feitos pra mim. Porque era da cultura, era naquela leva de um desenho mais correto, entre aspas, assim, porque sempre tinha uma lição de moral. Mas era muito, muito, muito divertido. Eu lembro que a abertura, ela vai mostrando ele conversando ali, de repente vai chegando os filhos dele pra ele poder sentar e contar, né? Porque todo episódio era isso, ele contando uma história da vida dele pros filhos, né? Enquanto isso vai aquela musiquinha de fundo ali, meio que no piano, assim. Nossa, esse desenho é muito bom, cara. Acho que é um... E até hoje, os traços desse desenho são muito bonitos, sabe? Eu acho legal que alguns desenhos não envelhecem, assim, sabe? Você pega alguns desenhos, principalmente dos anos 60, 70, assim, alguns são muito estranhos de assistir. Por exemplo, os desenhos da Hanna-Barbera, pra você assistir hoje em dia, dependendo de qual foi o traço que eles utilizaram, é meio complicado. Mas tem outros que parece que nunca vão envelhecer, sabe? Você pega até os primeiros desenhos do Pica-Pau, do Pernalonga, assim, e ainda flui muito bem aos olhos, sabe? É legal isso. Nossa, é verdade, Babar tem isso, né? Meio atemporal, assim, o estilo, o traço dele. E uma coisa que você comentou que eu acho legal, assim, é que eu acho que foi um dos primeiros desenhos que eu assisti, né? Que meio que tem uma história que vai sendo contada ao longo dos episódios, assim, né? Que você vê meio que uma progressão na história, porque é meio que a história dele se tornando rei, né? Sim. E eu era pequeno, então eu ficava... Era aquele desenho que me deixava curioso, assim, como será que vai continuar? Como será que ele vai chegar onde ele chegou? Eu acho que foi um dos primeiros desenhos nessa pegada que eu percebi que tinha essa história que ia se conectando ao longo dos episódios, assim, pra fazer uma história maior, sabe? Acho que foi o primeiro desenho nessa pegada aí que eu acompanhei. Aproveitando, eu assisti um pouquinho, mas como teve a cabo aqui em casa, eu nunca assisti muito, né? Teve final? Cara, eu acho que sim, porque ele é baseado em livros, né? De uma cultura que eu não vou lembrar de qual país é agora, mas eu acho que talvez no Brasil não tenha passado. Mas sim, não tenho certeza. Não, pode ser sim. Eu não vou dizer que é, porque eu não tenho certeza. Não, o meu chute é só porque indiano tem toda aquela mitologia com aqueles deuses com cabeça / corpo de elefante. É, né? Porque é um mundo literalmente onde elefantes e vários outros animais convivem tipo, normalmente com humanos, né? Só que o destaque é mais pros elefantes, né? Tanto que o primeiro humano que me lembro aqui é a mulher da casa dele, né? Que é tipo a governanta, sei lá, um negócio assim. Então, pode ser sim. E eu acho que talvez no Brasil não tenha passado, ou tenha passado só uma vez. Porque naquela época a gente sabe também que era muito raro
de passar todos os episódios de um desenho mesmo. Então, eu, pra ser muito sincero, eu não me recordo, sabe, se eu já assisti o final ou não. Talvez sim, porque eu me lembro de algum episódio dele sendo coroado, alguma coisa assim, mas memória de criança, né? Então... Eu também não lembro, gente, também não lembro. Deixa que vem a emoção, tudo que sentir, no ritmo das ruas, agora e aqui, abra bem os olhos. Nessa época, a cultura tinha muitos desenhos, né? A gente pode falar um monte. Tem abertura de O Pequeno Urso. O Pequeno Urso. Cara, falando de desenho antigo, me lembrou muito. Eu nunca assisti muito, mas a abertura até hoje me aparece na minha cabeça, assim, de vez em quando, que é do Kylo. Mostre como é ser um grande garoto. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio. Coisas novas. Cara, Era bonitinha. então, era bonitinho. Eu nunca nem assisti isso direito. Eu devo ter visto, sei lá, uns 5 episódios, 6 por aí, assim. Mas essa abertura entra até naquilo que a gente falou no começo do cast. Tipo, grudou na cabeça. Até hoje eu lembro dessa abertura, saca? Sim, esse negócio. Marcou mais que o desenho, né? Então, exatamente. É porque eu acho que na época que passava Caillou, acho que a gente tava já era mais velho, então, já era mais velho. Só que de vez em quando passava, ia na minha avó, via algum priminho assim, tava assistindo e, tipo, ficava grudado na cabeça. Assim. Porque ele entra também naquela de música que é cantada pelo personagem, né? Aí é difícil. Então, tem esse lado mais bonitinho, né? Cute, assim, que é o próprio personagem cantando. Mais ou menos, mais ou menos. Nossa, aí era triste. Mas, tinha Caillou, que era... Acho que a abertura talvez é mais famosa até que o desenho, porque eu não lembro episódio nenhum daquilo, mas a abertura eu lembro. Então, exatamente, eu não lembro de episódio nenhum, assim. Eu assisti alguns, mas eu não lembro nada de nenhum episódio. Mas a abertura... Tem o Pequeno Urso, que também era bem legal. Esse eu já assistia bastante. Eu gostava muito. Esse era bem divertido. Tinha o outro urso, né? Que era o Urso Polar, que era o desenho do Rupert. Que até hoje eu não sei como que se pronuncia o nome certo. Quando eu era menor eu chamava de Rupert, mas eu não sei. O narrador, né? Quando acabava a abertura assim, ele falava o nome do coisa, né? Mas ele pegava um gás pra falar que ele mandava um Hubbard. Que eu ficava, vixe, né? Queria pronunciar com sotaque, né? Já mandava um negócio ali que eu ficava tipo, nossa, que é isso? O que mais que tinha na TV Cultura, assim, de desenho? Tô tentando... Acho que os principais, assim, da TV Cultura eram mais esses, né? Eu lembro de alguns outros desenhos, mas que não tinha... Eu não lembro especificamente da abertura deles, assim. Não, tem um sim que era legal. Que era As Aventuras de Tintim. Lembra, Léo? Sim. Era ele que eu ia falar. Só que eu não lembro da abertura desse desenho, gente. Eu lembro que ele passava logo meio que... Eu não lembro se antes ou depois do Castelo Rá-Tim-Bum, assim. Então eu sempre assisti os dois. Mas eu não lembro da abertura dele. Eu adorava o desenho, mas a abertura dele não me marcou, não. A abertura dele era várias cenas do que ia acontecer nos episódios. Eu lembro que tinha no momento que ele tá num trem, acho que em alta velocidade, assim, meio que querendo pular, sei lá. Mas é o que eu lembro, assim, da abertura. Mas era abertura cantada? Ou era não, era só uma música, várias cenas do episódio. É engraçado isso, gente, porque tem umas aberturas musicais que não tem nada, assim, falado ou cantado, que me marcaram muito, que é o caso do Babar, por exemplo, né? Que é aquele toque de piano, assim, que abre. Eu nem lembrava dela, mas aí o Digão mencionou o Babar, eu fui pesquisar, a hora que deu a primeira nota da música, já veio aquele sentimento, aquela lembrança, né? Agora tem outras que não me marcam, assim, né? Assim, não me marcam tanto. Então, eu sou mais impactado, assim, quando tem letra, do que quando não tem. Mas tem essas exceções, assim, né? Que quando não tem letra,
às vezes ele marca muito, uns toquinhos assim que marcam muito. Sim. Sim. É interessante do Tintin é que é um negócio atemporal, né? Ele existe desde o começo dos séculos de 1900. E tá aí até hoje. Tem filme live action, né? Que se eu não me engano é meio com CGI, né? Eu lembro de ter assistido, mas não é muita coisa. Assim. Ele é de animação, assim, mais pro lado 3D então. e tal. É um negócio meio realista, mas animação ainda, né? Tipo... E eu, pra ser sincero, achei muito legal, mas eu lembro que na época todo mundo reclamou que aquilo lá não era Tintin, que não sei o quê. E eu, nossa, gente, como vocês reclamam, hein? Meu Deus. O Tintin, eu acho que ele encaixa muito naquele negócio estilo Mafalda, né? Coisas do tipo assim, né? Snoopy, que é uns quadrinhos, né? Uns livros e coisas assim antigos, muito antigos, mas que resistem aí ao tempo e continua lançando em jornal, em revista, em outros lugares. Gente, aquele meme do Tintin, que até hoje nas redes sociais bomba, eu amo. Que é tipo assim, uma pessoa falando, nossa, capitão, que semana, hein? Aí o outro vídeo fala assim, não, mas ainda é terça-feira. Eu amo esse meme. Ah, mas é legal porque o Tintin, ele era um jornalista, mas normalmente ele saía... pra resolver casos, e era sempre aventuras assim, de tesouros, ou quem matou quem e tal. E então ele era meio que um detetive, né? E eu acho que assim, dos quadrinhos eu não sei, mas nos desenhos talvez ele tenha sido um dos primeiros detetives, entre aspas, assim, porque ele não é um detetive, mas dos primeiros detetives, assim, da época. Então é interessante, né? E como ele vai sobrevivendo de diversas formas, né? Eu acredito que as HQs dele, hoje em dia, se você for comprar, tipo, aquelas edições de capa dura e tal, deve valer uma nota aquilo, porque Mafalda, Charlie Brown, Snoopy, essas versões de capa dura desses quadrinhos, assim, Calvin e Haroldo, cara, você paga muito caro se você for querer ter a coleção, assim, sabe? E quando eu tô falando muito caro, é coisa de 1.000, 3.000, quando você consegue achar nesses valores, porque tem gente que vende daquele jeito. Pra quem tem dinheiro, né? É o caso do Léo, né? O Léo tem dinheiro, ele compra. Nossa, quem dera, Brasil. Eu compraria essas coisas de colecionador, assim. Acho tudo. Mas assim, se na cultura tinha muitos desenhos, tanto na TV Globinho, né, na Globo e no SBT também passava muita coisa, né? E tinha uma abertura em específico no SBT, que era de um super-herói que na época era muito diferente de ter um herói negro na televisão, e que eu achava muito da hora a abertura, porque por um certo momento eu saía da escola e quando eu chegava tava começando esse desenho, que era Super Choque. Cara, até hoje a abertura dele pra mim é muito foda. Numa época onde a gente tinha poucos representantes, né, digamos assim, de heróis negros ali em qualquer mídia, né, digamos assim, ter um super-herói negro que tinha o próprio desenho e mostrava literalmente uma realidade totalmente diferente ali nos episódios, cara, aquilo era muito foda. Eu não lembro se ele veio primeiro ou se veio Liga da Justiça com o Jon Stewart lá primeiro, mas, cara, era uma época de ouro. Não, eu curtia pra caramba o Super Choque. Eu acho que todo mundo, né, curtia. Pelo menos que eu ouço falar, que já assistiu, né, conhece. Tipo, era muito bom o Super Choque. Mas eu imagino que pra você, principalmente, assim, né, deve ter sentido, que nem você falou, teve um significado mais especial ainda, né, pela representatividade que tinha na época, né. Porque, além de mostrar... É uma coisa que hoje em dia eu não consumo tanto desenho que passa hoje em dia, eu não posso falar, mas Super Choque era um desenho que falava de muitas outras coisas. Então, além de tudo que a gente via ali, de ele salvando e tal, era um desenho que falava de racismo, que falava de pessoas que às vezes estavam sofrendo bullying na escola, e é um episódio disso, que o cara tá sofrendo bullying na escola e leva uma arma pra escola. Então tinha muitas temáticas sérias, e além do protagonista ser negro e tal, ele não era aquele negro que é disfarçado, sabe? Eu não sei explicar isso, o Léo talvez sinta isso com algum personagem homossexual em algum
uma mídia ele possa falar, mas tem várias vezes que eles pegam algum personagem, colocam ele, o personagem negro, mas ele tá ali só pra tampar o sol com a peneira. E aí ele finge que ele é negro. E o Coisa não, sabe? Ele realmente tava ali, ele passava por várias situações que ele não poderia falar nada, mesmo tendo poderes e pudesse reagir, sabe? Era um negócio muito diferente, eu acho que era muito à frente. Era um bagulho que a gente nem sabia direito que precisava, sabe? Porque eu era moleque, né? Eu tinha cabeça, mas era muito foda de você poder olhar e falar assim, nossa, se fizer uma festa fantasia, eu posso ir fantasiado de Super Choque, sabe? Era diferente. Com certeza, né? Tem um peso especial, assim. Acho que pra muita gente ele marcou e ainda marca, né? Porque é um personagem que é muito mencionado, muito lembrado até hoje em dia. Eu vejo muitas pessoas falando sobre ele, comentando, pedindo ele nos jogos, tipo no Injustice, por exemplo, né? As pessoas querem ele, assim, pra ser jogável também, porque é um personagem muito querido. Porém, Digão, eu não lembro da abertura do Super Choque. Era uma musiquinha também cantada? Uma musiquinha cantada, em alguns trechos era uma mulher falando assim. Era uma música mais pro lado de um hip hop, assim. E alguns trechos tinham Super Hero, não sei o que e tal. E era muito legal porque ele era bem descolado, assim, né? Então ele ficava bagunçando o cabelo, pegava a chave com o poder da eletricidade e tal. Aí o pai dele já chegava, pegava mochila pra ele, assim, né? Tipo, vai pra escola estudar, né? Aí ele já virava, assim, tipo, apontava pra ele e falava, né? E já saía, assim. Então, era muito, muito legal, sabe? E ele era também bem debochado, né? Então ele zoava muitos vilões. Eu gostava desses personagens, assim, também, sabe? Ele lembrava bastante o Homem-Aranha nesse quesito, assim. Ele me lembra bastante, e se duvidar, não duvidaria que foi inspirado, apesar que eu não sei de quando que é, mas o Miles Morales, né? Pode ser, pode sim. O Miles Morales é bem depois, mas... Sim. Seria até interessante, porque ele é um personagem que é muito, muito engraçado, assim, até quando tá dando tudo errado, assim, sabe? Então... Nossa, eu gostava muito desse desenho. O SBT nessa época tinha muito desenho de super-herói, assim, né? Nossa, o desenho da Liga da Justiça que passava no SBT tinha uma abertura, uns personagens meio 3D, assim. Eu achava aquilo o máximo na época, gente. Nossa, que aí no começo eram eles na sombra, né? Tipo, era a sombra deles andando assim pra frente. Sim. Nossa, eu achava aquilo... Nossa, eu vibrava, eu amava. Eu vou dar uma declaração polêmica aqui. A emoção que eu sentia assistindo a abertura de Liga da Justiça... Os 2 filmes da Liga da Justiça, mais Batman vs Superman, mais 2 Mulher Maravilha, mais Shazam, mais todos os filmes lá, até hoje não conseguiram me proporcionar. Tipo, nesse universo aí, né, da DC. Olha, polêmica. Porque só quando você via aquela abertura, tipo assim, você já sentia... uma emoção muito grande, sabe? É algo que não dá pra explicar, sabe? Ali você olhava e você ficava, nossa, porque ele é veloz. A gente era besta na época, né? Ó, o Superman, super forte. Nossa, o Batman tem os apetrechos, tá jogando. Parece que cada um ali ia mostrando o que poderia fazer e o que acrescentava pro final de tudo eles ficarem juntos ali, tipo, né? Com os braços cruzados ou assim, pra aparecer o logo. E você não sente essa união. Em 2 filmes de Liga da Justiça eu não senti metade. Que metade? Não senti nada. Então... não tem como comparar, né, gente? Não tem. E assim, esse desenho era muito bom. Nossa, eu não sei se eu assistisse se hoje em dia eu gostaria tanto, mas na época, nossa, eu era fissurado nesse desenho. Era muito legal. E a abertura, sabe, parece que... É igual você falou, né? Acrescenta em tudo, assim, na experiência, né? Eu lembro da abertura e eu lembro de como eu gostava do desenho, sabe? Então tudo se une, assim. Era muito divertido, assim. Essa época tinham muitas aberturas legais. O SBT tinha muita coisa. O SBT, na época, tinha uma parceria também muito forte com
a Disney, né? Então, nessa época aí tinha um outro desenho que eu gostava muito, que era o Aladdin. Vinho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. A noite da Arábia e o dia também. E era literalmente como se fosse a continuação dos filmes animados, né? Sim. Então a abertura do Aladdin era a música que era cantada no início do filme lá, né? E aí não preciso dizer Eu nada. diria que é quase roubar isso, né? Porque basicamente era do filme. Então, tipo, era muito, muito foda. Era Aladdin, Hércules, que também era muito, muito da hora. A Disney tinha muito disso, né? Ela fazia umas animações que era basicamente continuação dos filmes, né? E ia mostrando um pouquinho mais dos personagens, né? Da vida dos personagens e tudo mais. E querendo ou não, dois filmes assim é muito limitado, né? Pra contar a história deles. Tinha TV Quack lá, que era um desenho do Pato Donald com os sobrinhos dele lá. Feliz é um pato que vive sorrindo. Hoje quando ele grava vou me divertindo. E a abertura era o Donald tentando assistir um filminho dele num desenho antigo, assim, e chegava os sobrinhos dele empurrando uma televisão gigante, assim, pra colocar, e começava a tocar a música de abertura e tal. Eu não lembro muito do desenho, mas eu lembro da abertura. Esse eu já desconheço. Eu também, gente, não sei do que o Digão está falando nesse momento. Mas tem um desenho que você lembra, Léo, que se você não lembrar, aí tem que tirar sua carteirinha. Ih, vamos ver. Que era a Ana Pimentinha. É legal, toda ela é a tal tagarela, saber o nome dela. Pimentinha, pimentinha, sonho acordada, levanta pra quejar, ninguém pode enganar. Pimentinha, pimentinha é demais, ela só faz o que quer, só há uma pimentinha em um milhão. Ah, eu adorava. Adorava. Canta pra gente, Léo, abertura de Ana Pimentinha. Ih, Diga, aí você já me apertou sem me abraçar. Não lembro. Eu lembro que... E você não lembra? Não, eu lembro assim, o que esse desenho me lembra era uma coisa meio que... Tinha meio que uma época acho que era do SBT, que tinha, tipo, Ana Pimentinha, tinha Doug. Parece que era aquela coisa meio que a vida um pouco mais adolescente, assim. Uns desenhos que já começavam a tratar, assim, de outras coisas e tal. Eu lembro que eu assistia esses desenhos, eu me sentia um pouco mais adolescente, um pouco mais descolado, assim. Ah, é porque você já era velho na época, né, Léo? Eu acho que não era não. Eu ainda era uma criança no coração. Coração, só se for. Ué. Porque no RG... Não tem nada a ver, era criança. Naquela época as crianças... ia até os 25, né? Não, a gente era criança por mais tempo. Até os 25. Sem comentários. Quem? Essa garota da aula de ginástica? Não, sou eu. Quem é ela e por que tem uma música só dela? Alguém pegou meu lanche. Ai, mas ó, tinha um outro também no SBT, que era outro clássico da hora do almoço, X-Men Evolution. Ciclope, Jean Grey. Nossa senhora, esse daí eu assisti. Que desenho maravilhoso, eu amava tanto também. Cadê ele de volta? Então, e aí, vou lembrar dos dois X-Men, né? Tinha o X-Men lá dos anos 90, que era Globo, né? Acho que passava na Globo. E o X-Men Evolution, que passava no SBT. O X-Men que passava na Globo, se eu me lembro bem, a abertura era só uma música. Só a musiquinha. E aí iam passando os personagens. E eu amava aquela abertura. É um outro caso de abertura, assim, que só tinha música, que me marcou muito. Eu amo. E o X-Men Evolution também era só uma música. Mas o narrador ia falando o nome dos personagens, né? Ciclope, Jean Grey,
Lince Spike. Negra. Ai, gente, era muito legal. Nossa, era um outro que dava aquela emoção também. A abertura ia passando, você já ia ficando emocionado, assim. Achava Ai, legal olha, que o X-Men Evolution talvez seja o primeiro e único, talvez, desenho dos X-Men que deixava o Wolverine meio que de escanteio. Ele participava, mas era de bem poucos episódios, assim. Não que eu não goste do Wolverine, mas era legal porque você tinha um desenvolvimento maior nos outros personagens. Eu gostava, mesmo ele ficando escanteio, na época o Wolverine era o meu X-Men favorito, assim. Eu gostava mesmo ele ficando meio de escanteio, porque dava um gostinho mais especial quando ele aparecia também. Porque, basicamente, eu não me recordo tanto da história agora, mas eu acho que ele só aparecia mais como professor, né, pra dar uns conselhos e tal, ou quando o negócio tava muito fodido, né? Então... Sim. Tinha, vamos supor, eu lembro que tem 1 ou 2 episódios que é focado nele, que é aquele episódio que tá mostrando que ele conheceu o Capitão América. Porque, tipo, até mesmo quando tava indo mais pro final ali, o foco ainda era mais nos estudantes. E eu achava isso legal, porque, por exemplo, você tinha o Ciclope, né? Que na verdade ainda era chamado de Scott, né? A galera só chamava ele de Scott. E diferente do que a gente estava acostumado no desenho anterior, né, dos X-Men que passava na Globo, ele era magrelão, sabe? Não tinha ainda treinado e tal. Era parte do traçado também, né, do desenho, né? O pessoal era um pouco mais esguio, assim, no geral, né, os personagens. O estilo era bem diferente. Mas né? é que no último episódio mostra uma foto de como que eles ficavam. E aí lá mostrava o Ciclope Vin Diesel. Tava trincado. Eles eram estudantes, né? Adolescentes ainda. Aí não podia tomar as bombas. Aprendendo a usar os poderes e tal. Nossa, gente, mas a música... Ai, nossa. Sabe o que eu lembro dessa abertura aí? Que teve uma época que fizeram uma paródia no YouTube. E aí uma galera do Brasil lá gravou um vídeo como se fosse essa abertura lá, com cada um fazendo um cosplay. Nossa, um cos pobre maravilhoso. Isso aí ficou famoso pra caralho, velho. Nossa senhora, meu Deus. Mas essa galerinha que era feliz, viu? Mas já que o Léo entrou no assunto de X-Men, né, que já é algo que eu acho que passava principalmente no TV a cabo, né? Uma coisa que me marcou muito as aberturas, não é nem a abertura do desenho em si, assim, a do desenho também, né, mas eram as aberturas que o Cartoon fazia depois separado, que ele passava durante os intervalos, é do Dudu e Edu, porque tinha o Dudu e Edu. E a música era basicamente só isso, né? Só ficava repetindo o nome deles. Só que é aquele tipo de coisa que a gente falou, né? Que era marcante por causa disso. Mas o que marcava mais eram as músicas que tinha fora, nos intervalos, porque o Cartoon fazia umas musiquinhas, assim, dos desenhos deles, né? E tinha um cara do Plunk, que era aquele pedacinho de pau que um dos personagens tinha lá, que era o amigo imaginário dele, entre aspas. Meu amigo meu amigo Blanc, sentados aqui no silêncio profundo. E, cara, tinha uma música muito sensacional, que era Meu Amigo Blanc, Meu Melhor Amigo Blanc. Tinha todo um vocal, um clipe pra música, tipo, e era sensacional, assim, e passava nos intervalos do Cartoon. O Cartoon tinha muito isso, né, de músicas, assim, pros desenhos deles. Gente, isso ajuda tanto a marcar na memória, né? Sim. Os personagens, os desenhos. Nossa, demais. Nossa, o Laboratório de Dexter, gente. O Laboratório de Dexter, onde as coisas... tipo, era sensacional. E o Dexter era legal porque tinha só essa abertura, mas de vez em nunca eles faziam uns episódios mais puxados pra um lado musical, né? A gente tinha o filme do Dexter, que tinha toda a musiquinha da Didi, né? Ei, irmãozinho, o que tens aí? Nada, dá fora daqui. E tinha um episódio musical que ele achava um professor um cara que ele queria ajudar ele a fazer os experimentos. E aí era um professor, só que era um professor de música. E aí o cara ia tocando música com os experimentos do Dexter. Era super sensacional. Era muito bom, cara. Eu ria muito.
Eu lembro da abertura de um desenho que, olha, eu devo ter assistido, mas eu não lembro nada, que eu não faço a mínima ideia do contexto, mas que era aquele Meu Amigo da Escola é um Macaco. Tudo era normal, por causa do meu nome. Meu amigo é um animal. Meu amigo da escola é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. Que pra mim nem faz muito sentido. Mas... Se eu ouvi uns 2 ou 3 episódios daquilo, foi muito. Mas até hoje eu fico cantando, principalmente quando eu tô em cal com os outros, assim, com um amigo, assim, de boa. Tipo, eu começo a cantar do nada. Meu amigo da escola é um macaco, caco, caco, caco. Gente, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. A música é essa aí, é só isso a música inteira. É. Meu amigo da escola é um macaco. Agora, se você perguntar pra mim qual que é a base disso, não faço a mínima ideia. Ai, mas era muito bom, cara. Sim, eu adorava de... Eu mal devo ter visto uns 3 episódios disso, mas a música é muito marcante. Por causa... Eu não lembro nem, pra te falar a verdade, da abertura. Eu lembro da música da abertura. O que acontece, eu não sei. E ainda nisso de não lembrar muito, tem um desenho que eu fui descobrir o nome dele recentemente, há alguns anos aí. Que eu sabia cantar. Eu sabia cantarolar aquela musiquinha quando tocava. Reconhecia, lembrava do desenho em si. Mas eu não lembro um episódio direito do desenho. E eu descobri o nome recentemente. E é aquele desenho A Nossa Turma, que o Léo deve lembrar. Get along gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. Get along gang, get along. Nossa, eu lembro. Eram uns animaizinhos, assim, né? Tipo, sei lá, cachorrinho, ovelhinha, né? E eram super fofinhos. Gente, eles eram muito fofos, muito bonitinhos também. Eu lembro que às vezes a gente ligava a televisão assim, tava passando, mas eu nunca peguei o nome, igual você falou. Nunca decorei o nome desse desenho, sabe? O nome dos personagens também não sei. Mas é um desenho que visualmente, pelo menos, me marcou. Eu só lembro da batidinha, assim, que ficava... O Rodrigo vai colocar um trechinho aí. Agora eu tô que nem o Léo mais cedo. E esse eu não sei nem do que vocês estão falando. Gente, mas ó, deixa eu falar uma coisa aqui, que é uma abertura que eu tenho que lembrar, que é aquele momento que a criança vê e fala assim, putz, eu sou gay. Que é quando chega aquela abertura super colorida, super fofa, e as meninas começam a cantar. Se que você vai querer ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Eu assistia bastante as Wings também. Nossa, gente, essa abertura. E realmente, essa abertura é bem marcante até. Porque eu também lembro se duvidar quase inteira dela também, sabe? É, então. Nossa, gente, Wings era muito legal, assim, a primeira temporada, assim, que foi o que eu vi também, né? Que hoje tem, sei lá, tem 9, 10 temporadas. Então, e tinha uma história, né, e tal, só que o problema desses canais é que não... Eu não sei também, porque a gente não conseguia assistir tudo, né? Porque tinha escola, ou ia pra casa de algum coleguinha e tal, não acabava não assistindo cronologicamente tudo, né? Mas eu lembro que tinha uma história, né? Tinha uma evolução dos personagens e tal, mas eu nunca conseguia terminar de ver essa progressão, porque... Sim. Não, até hoje sai temporada nova de Winx, né? Então, assim, quem cresceu com a série, né, com certeza continua. Quem gosta ainda, né, deve ser muito bom, porque é uma coisa que não acaba nunca, assim. Bom ou ruim, né? Porque... Bom ou ruim, é verdade. Tem um lado ruim, porque o pessoal mete a boca nas temporadas mais recentes. Não, eu falo nem necessariamente por ficar ruim, mas é porque às vezes você quer ver o fim, né? Como que vai concluir a história. Mas assim, essa é uma outra abertura, gente, que olha, marcou demais, porque é muito boa essa música. E aí, recentemente, saiu a série na Netflix, né? Que é baseada em Winx e tal. E na época que saiu a série, aqui no Brasil, eles fizeram uma versão funk dessa música das Winx pra poder divulgar a série. Aí tinha a Bruna Marquezine dançando, a Sasha dançando a versão funk pra divulgar a série da Netflix. Uma de nós, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. E assim, pra uma coisa dessa dar certo, é porque a música tem que ser marcante, né?
Pra receber uma versão nova e as pessoas saberem, tá, é aquela música de Winx, né? Então tem que ser marcante, assim, senão não dá certo. E deu muito certo. Olha só. A série eu acabei já não é mais muito do meu gosto hoje em dia. Mas o desenho eu gostava bastante quando era pequeno. Não, infelizmente, nesse aspecto aí eu não posso colaborar com você, Léo. Já que a gente tá falando de coisas marcantes, gente, tem um que... A gente não pode falar de desenho sem falar desse desenho, porque eu acho que todo mundo da nossa idade e mais novo, da nossa idade pra frente, né, na verdade, assistiu, que é Bob Esponja. Bora no abacaxi embaixo do mar. Pega a cola amarela e espirra a água. E nenhuma bobagem é o que você quer. Onde a Bruna sabor e problemas com peixes. Gente, esse desenho é sensacional. Porque é outra coisa que meio que tá se tornando atemporal, né? Tipo, eu pego gente novinha que assiste Bob Esponja, comendo Bob Esponja até hoje, sabe? E diferente daquelas coisas tipo Mafalda, que a gente comentou mais cedo, que é um negócio que já é muito antigo e aparece até hoje, é algo que meio que a gente cresceu junto e tá continuando existindo, né? Até hoje, Bob Esponja. Sim, Bob Esponja. Eu acho que Bob Esponja, daqui, sei lá, 20, 30 anos... ainda vai ser um clássico, sabe? Ainda vai ser aquele desenho que as crianças ainda assistem e que os adultos têm aquela lembrança carinhosa. Então, realmente, gente, olha... E a música, né? Estamos, capitão! E aí começa a musiquinha. Sim, é sensacional. E é o tipo de humor que parece que não envelhece também muito. Pelo menos de vez em quando eu vejo alguns episódios mais antigos ali, eu pego uns episódios hoje em dia, eu ainda consigo rir igual, sabe? Claro que tem uma outra coisinha que, por isso já tá mais velho, você fica, mais sem gracinha, né? Mas você ainda consegue tirar umas boas risadas do desenho. Com certeza, tipo, é legal também. Eu acho que o Bob Esponja ainda tem um fator importante, que eu acho que tudo no personagem meio que funcionou muito bem, né? A voz do personagem, tanto lá fora quanto aqui, né? Dublado pelo Wendell, deu muito certo. Então é uma série de fatores, assim, que eu acho que funcionaram muito bem. Mas ainda lembrando, assim, de desenhos mais antigos e nostálgicos, a gente não mencionou um que eu acho que talvez a abertura também seja tão... Eu não sei se ela é mais famosa do que o desenho, mas pelo menos me vem muito na cabeça, que era a abertura do Fantástico Mundo de Bob. Nossa, esse desenho eu gostava. Era muito legal, assim, a abertura, porque era tipo como se fosse eu não lembro se vocês lembram, tipo, era como se fosse um programa, assim, quando acabava a abertura, tava o desenho conversando com um ator de verdade ali, né, e depois que ia pro desenho mesmo. Eu lembro só da musiquinha dele chegando com o coisinha dele lá, né, E a musiquinha clássica, né? Parecia um barulhinho meio que de trem também, né? Sei lá, tipo... Mas era muito icônico aquilo. Eu não lembro de nada, porque eu era muito novo quando assistia. Mas eu sei que eu gostava bastante, era viciado, porque minha mãe comentava, antigamente comentava que eu era meio viciado, sabe? Mas eu não lembro de nada do desenho. Eu lembro que quando a menininha beijava ele no rosto, ele fazia... Sim. É engraçado porque nisso, voltando até um pouquinho lá no Popeye é algo que eu também aparentemente era viciado, de tipo, fazer minha mãe me acordar às 6, não sei que horas passar, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no final de semana. Porque se ela me acordasse, eu perdisse, eu chorava, sabe? E já o Popeye eu lembro dos episódios, eu lembro de assistir. Agora, o Bob, eu não consigo lembrar de quase nada. O que eu lembro de Fantástico Mundo de Bob é a hora do almoço. Sabe? Pra mim, assim, é a relação que eu faço. Porque parece que era sempre na hora do almoço que passava o desenho, assim. Aí eu assistia almoçando. Então, é a relação que eu faço, assim, com esse desenho. Que me marcou também, mas eu também me lembro de muito pouco. Agora! Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora! Dessa vez nós não podemos falhar. Agora, vou falar aqui de um desenho que eu tenho que falar que é recente. É um desenho que eu já peguei aqui em outra época, porque eu já assisti baixando na internet, né? Porque
Já é atual, assim, que é o bonito, Steven que Universe. bonito, né? Que bonito. Baixo mesmo, porque não tem nas plataformas, ué. Agora Olha. deve ter, porque tem 70 plataformas diferentes, mas na época só existia Netflix e não tinha na Netflix, então tinha que baixar. Não tem pra assistir oficialmente, baixa. Essa é a minha filosofia. E é o Steven Universe. Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos, abaixa a covardia. Steven Universe, que a abertura pra mim é icônica demais, assim. Steven Universe, eu só vi um ou outro episódio, mas eu ouço falar que é muito bom, muito, muito bom. E eu já vi muito as músicas que tem, né? Porque tem várias músicas em vários episódios, né? Sim. E eu tinha amigos que gostavam bastante, e eles ficavam me mandando. E realmente era muito bom. As músicas são sensacionais. Um que eu lembro bastante, assim, que meio que grudou na cabeça, é aquele do Giant Woman. Sim, nossa, aquela música é um clássico. Mulher gigante, tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante. E assim, além da versão original, né? We are the Crystal Gems, we'll always save the day. Tem as versões em português também, né? Depois, quando o desenho veio pro Brasil, as músicas foram todas dubladas e tem todo esse carinho especial. Assim, as músicas na versão em português também ficaram muito boas. E a abertura também em português ficou muito boa. É uma música que, assim, uma abertura, acho que se fosse pra escolher uma abertura favorita, assim, seria uma delas, assim, porque eu amo. Não seria pra mim, porque novamente não é algo que eu assisti muito, mas eu sei que é marcante pra muita gente também, e é da mesma via desse aí, é o Hora de Aventura, né? Vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo fino. Diversão é aqui. Também fala muito bem, e também tinha várias músicas marcantes aí que tinha versão dublada, eles dublavam as músicas também e tal, aqui no Brasil, e falam muito bem. E é na mesma vibe do Steven, né? Já é dessa fase mais recente, assim, dos cartoons, né? E que eles foram dando... Não era só uns coisas meio episódico, né? Às vezes parecia ser meio episódico no começo, mas que vai tendo toda uma história. Vai criando a história, desses desenhos mais novos, entre aspas, assim, talvez as únicas aberturas que eu me lembro, assim, que são mais memoráveis, pelo menos assim, pra mim. Eu lembro que tem a abertura de um desenho dos Vingadores, que era muito legal. Que depois foi um desenho que foi cancelado e tal, mas acho que é um desenho de 2009, por aí. Deve ter umas 3 temporadas, mais ou menos. Mas eu acho que um dos mais famosos, assim, nesse período de tempo aí, é do primeiro Ben 10. A história começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Se acaso encontrar... Que eu acho que é a única abertura de Ben 10 que eu me lembro, assim. Os outros eu não lembro nenhuma, mas Ben 10 era bem marcante. Era bem 10, né? Era bem 10. Entendeu, Léo? Parabéns, Digão. Essa foi muito boa. Nossa. Obrigado, Léo. Tem meus momentos. Ele não foge de medo. Moleque muito irado, seja onde for. Ben 10 era legal, mas tinha um desenho que era interessante, que eu também acho que não tanto só a abertura, né, mas o gritinho da transformação, que era a abertura de Thundercats. Começava Thundercats. E aí mostrava lá o emblema saía da espada lá, que
Faz muito tempo que eu assisti Thundercats. Então, pra todo mundo que é muito fã, que ama o desenho, eu não lembro nada que essa espada fazia. Eu sei que ela crescia ali. E aí ela ficava mais forte. E é isso aí. É que Thundercats e He-Man, né? Era um negócio que confundia muita gente também, porque é mais ou menos a mesma ideia, né? O cara tem um cinto, uma arma, uma coisinha e ativa e fica fodão, tipo... No caso do He-Man ainda era mais engraçado, né? Porque a sensação que dava é que quando ele se transformava, ele só trocava de roupa mesmo, né? Porque continuava tudo igual ali, né? Ele era um bombadão com a roupa. Eu não cheguei a ver inteira essa animação nova, mas ainda mudaram um pouco mais, sabe? Porque ele é mais magricelinho e tal, né? Sem transformar. E quando transforma, fica todo fortão, né? Mais alto e tal, né? Tipo, bem mais alto. Então, tipo, ainda dá pra você falar, tá? Realmente, tipo... Transformou, né? Você não reconheceria, né? Agora, antigamente, era basicamente só mudava a roupa, né? Não, porque antigamente o He-Man, vamos ser realistas, né? Era igual o disfarce do Robin, né? Ai, gente, eu adoro esses disfarces. E falando em Robin, tem uma abertura que a gente não mencionou, ó. Dos jovens. E era uma abertura japonesa, basicamente. Assim, não japonesa, né? Mas... Ou era? Não lembro. Não, era em inglês. Mas era da banda japonesa, né? Que era da Hi-Hi Puffy Yumi. Isso, que depois tiveram o desenho delas mesmo. Sim. Né? E que eram duas aberturas muito fodas. Nossa, eu gostava muito de Jovens Titãs, cara. Que pena que não continuaram aquele desenho, que não tem, sei lá, algum conteúdo daquilo. Eu lembro que o quanto eu fiquei ansioso pra assistir o filme animado, que era Os Jovens Titãs no Japão. Acho que era isso que foi sair quando foi lançado no Cartoon Network. Nossa, eu adorava. E era um filmezinho bem bobinho e tal, mas... Nossa, eu gostava muito daquele desenho. Muito mesmo. E já que estamos falando de Robin, né? Não tem como não mencionar aberturas de Batman, né? E tem duas aberturas de Batman que são marcantes pra mim. Uma delas, todo mundo que acompanha esse cast já sabe, né? Mas a primeira é... Embora todo mundo goste muito do desenho clássico, lá eu gosto mais da abertura do desenho The Batman. Igual o nome do filme mesmo. Mas é uma abertura bem legal, que ela tem uma musiquinha... Vai tendo uns sussurros, assim, um solinho meio que de guitarra no fundo. E pra mim é uma das melhores animações do Batman. E nessa era moderna eu acho que é a melhor, assim. Mas a minha abertura favorita de desenhos do Batman... Qual que é, Léo? Já falei várias vezes. Qual que é? Vamos ver se você presta atenção. Batman... Como é que chama lá, Digão? Aquele Batman... É o Batman do passado. Ai, eu não sei, não sou capaz de opinar, hein? Batman do futuro. É o Batman do presente. Aquele Batman vermelho, assim, né? Tanto é que é uma curiosidade, Léo. Eu estou reassistindo o Batman do Futuro de novo pela sei lá qual vez. Não é curiosidade, porque você sempre está reassistindo. Eu acho que o Digão fecha o olho à noite, assim, fala, nossa, hoje eu quero reassistir aquele episódio. Ele fecha o olho à noite, ele lembra do episódio, assim, certinho, na cabeça dele. Sabe de tantas vezes que ele já reassistiu esse desenho. Mas a curiosidade é uma das poucas coisas que eu nunca pulo a abertura. Todos os episódios eu
sempre assisto a abertura. Eu não pulo a abertura de Batman do Futuro. Poucas coisas conseguem fazer isso comigo, hoje em dia. É engraçado esse negócio de abertura, porque quando eu era mais novo, até falando de anime, assim, eu não pulava a abertura de nada quando eu era mais novo também. A não ser quando já viu 100 episódios, daí começava a pular, né? E hoje em dia, talvez por falta de tempo, né, que é mais correria hoje em dia, infelizmente eu entrei pro time que pula. Eu vejo 1 ou 2 vezes assim e tchau. Eu também, gente, não vou negar, também pulo. Porém, é duro crescer, né? Só que assim, às vezes, quando a abertura é realmente assim, muito boa ou muito curta, eu me pego assistindo ela inteira, que é o caso de uma abertura que eu não mencionei, mas vou mencionar aqui como a minha última abertura, né, do nosso cast aqui, que é a abertura de She-Ra. Sempre a seu lado, vamos lutar. Vamos vencer no final. Vamos ser forte e corajoso. Da versão nova de She-Ra, né, da Netflix. E eu amo aquela abertura. We're gonna win in the end. We must be strong. Essa She-Ra nova, né? Não, essa She-Ra nova é maravilhosa. E a música é muito boa também. É uma música que ganhou uma versão. Tem a versão original em inglês. Ganhou uma versão em português também, que é bem legal, mas eu gosto mais da versão em inglês. E era uma abertura que às vezes eu não pulava. É difícil, ainda mais na Netflix tem o botão de pular, gente. Então, você viu legendado? Costa, né? Eu vi legendado. Eu vi dublado e realmente a abertura teve uma versão dublada, né, da abertura, mas eu honestamente não gostei muito da versão dublada da abertura, não. Uhum. Então, é que tipo, não parecia que era cantado, era gritado, sabe? A abertura. Não, mas aí em inglês também, ela dá uns gritos, assim, né? Sim, mas eu achava muito exagerada da dublada, então eu pulava. Eu não aguentava, eu achava muito gritado, assim, muito gritante, assim, eu pulava. Mas sensacional a dublagem, sensacional o desenho também. Não, música gritada já não basta a abertura daquele desenho de merda lá. Qual? Não, gente, a gente tá mencionando aqui os favoritos. Digão, por favor, fala aí do Cavalo de Fogo. Que Rodrigo, não coloque essa abertura. Pelo não precisa Deus, matar Digão. Os nossos ouvintes. Não, pelo amor de Deus, gente, essa abertura é horrível, Léo. Nossa senhora, é uma das mulheres mais desafinadas que eu já vi na minha vida, velho, cantando. Eu não gostava dessa abertura quando eu era criança. Imagina hoje em dia. E Cavalo de Fogo, mano, sério, eu tinha a impressão que aquele negócio era eterno. Parecia que tinha 500 episódios aqui lá. Aí um dia eu fui descobrir que ele é curtinho também, que eu acho que ele tem 13 episódios, 15, sei lá. Falei, não é possível. Muito engraçado, porque eu também, assim, eu adorava Cavalo de Fogo na época, mas era aquela coisa que parecia que nunca acabava e tal, que também era uma história, assim, né? É porque vai ver, realmente nunca acaba, só não tinha muito episódio. Só não tinha final, né? Nossa, não, gente. Se começava a abertura daquilo lá, não dava. Eu já mudava de canal, sério. Nossa senhora. Mas eu vou lembrar de 2 aberturas aqui que são assim, muito legais, que era nessa onda de cantar ela em português e tal, que eu achava legal, que era a abertura de Os Padrinhos Mágicos. Nossa. E eu achava sensacional a letra, porque era uma abertura praticamente perfeita, entre aspas, porque ela explicava na abertura tudo que você precisava saber pro desenho e pronto. Exatamente. Você já assistia qualquer episódio, mano, da onde for, qualquer temporada. Tudo que você precisava saber tá explicado aqui na abertura. Pronto. E assim, não obstante, né, já não era sensacional a abertura e o desenho como um todo. Os filmes tinham umas músicas também sensacionais. Sim. Era muito divertido. Eu não sei quantas temporadas, mas eu acho que é um dos desenhos dessa época aí que mais duraram. Eu não lembro se é um desenho da Nick, se é da Disney. Era da Nick, né? Que ele passava também, acho que num canal da Disney, Jetix, sei lá. Mas, nossa, eu gostava muito, muito mesmo. E um outro desenho, né, que aí é da Disney mesmo, que tinha uma abertura muito legal e que era um desenho que me fazia assistir, eu já tava mais velho quando ele passava,
que era Phineas e Ferb. São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidade. Como por exemplo, ir ao espaço, lutar com a múmia ou escalar a Torre Eiffel inteira. Descobrir uma coisa. Cara, aquele desenho é muito legal e a abertura também é muito da hora porque ela resume exatamente o que você precisa saber sobre o desenho, cara. Esse aí eu tenho... É engraçado o caso pra mim, porque é um que parece que todo mundo que eu conheço assistia isso, mas eu nunca, assim, falar nunca, obviamente eu já vi um outro episódio, né, uns 2, 3 episódios da vida, assim, mas eu praticamente nunca assisti. Mas eu tenho a sensação de que todo mundo que eu conheço assistiu tudo e gostava pra caramba, saca? Eu também não conheço muito bem, assim, mas o pessoal amava, né, na época. Sim. Era muito divertido. Era muito, muito divertido. Porque era igual Padrinhos Mágicos, onde a abertura literalmente resumia o que você precisava saber do desenho e pronto, dali pra frente você assiste e se diverte, sabe? Uhum. Então era muito legal, porque eles vai cantando ali, né? Tipo, que são os meses de férias lá, passam muito rápido, então tem que aproveitar cada dia como se fosse o último. E aí eles começam, né? Porque cada dia eles fazem uma invenção, um negócio maluco e tal, e é muito, muito engraçado. É um desenho que vale a pena. Eu não sei se tem no Disney Plus lá, mas se tiver e um dia vocês estiverem de bobeira, assim, vale a pena assistir um episódiozinho, assim, só pra conhecer. É bem, bem legal. Talvez você não esteja me ouvindo. É tedioso para mim repetir. Não é nada demais, eu só não quero, mas estou dizendo que a batida eu perdi. Eu não preciso das camisetas, nem da guitarra pra levar. Eles gritavam meu nome, mas eu sou um homem que não quero mais saber de tocar. Além do mais, não tenho ritmo. Eu não tenho ritmo. Bom, mas a gente falou aqui de muitas aberturas, a gente relembrou muitos desenhos, comentou bastante, tem várias versões. É óbvio que deve ter faltado vários e vários desenhos que a gente não mencionou. Exemplo, Homem-Aranha Ação Sem Limites, que eu gostava bastante. A abertura também é legal. Os Anjinhos, a abertura do desenho da Turma da Mônica, que também é muito bom. Mas enfim, são muitos desenhos e não dá pra mencionar todos aqui, a não ser que a gente tenha que fazer uma parte 2. Mas aí a gente tem que saber que vocês gostaram, né, dessa aula pra gente poder fazer uma parte 2, né? Então, se vocês gostaram, né, tem que deixar aí, mandar pergunta, falar que ficou legal, né, curtir, compartilhar, não é verdade, Léo? É isso mesmo. E nós aqui da academia queremos saber qual é a sua abertura favorita, aquela que te marcou na infância ou aquela que te marcou agora aí na sua adolescência, na sua vida adulta, não sei a sua idade. Mas enfim, compartilha com a gente, comenta lá no nosso Insta, né, no post da nossa aula. E falando em aula, nós aqui da academia postamos aulas novas de 15 em 15 dias. Uma segunda sim, uma segunda não. Então segue a gente lá no Instagram e principalmente no nosso SoundCloud, soundcloud.com/Academia de Nerds, porque de lá ela vai para todas as outras plataformas digitais. É isso aí, caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples, basta ajudar a gente a criar uma abertura da academia que é catchy, que vai ficar na cabeça de todo mundo vai espalhar pra todo mundo, pra gente ficar super conhecido no mundo inteiro. Ou eles podem compartilhar nossas postagens nas redes sociais, com os amiguinhos, com os cachorros conhecidos, eles que eles conhecem essa academia maravilhosa que lança episódios a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite, para eles escutarem aí antes de dormir, ou na terça, na hora que vai sair pro trabalho, né, passear com o cachorro. É isso aí, pessoal. Não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, mandem perguntas. Por hoje é só. Classe dispensada. Vocês já podem ir cantarolar em paz.